E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra comentar tudo do começo ao fim sobre o filme O Clube dos Leitores Assassinos da Netflix. Se você acompanha aqui o canal, você lembra que no vídeo de estreia de agosto eu falei sobre esse filme espanhol que ia chegar à Netflix e eu tava meio animada pra assistir porque eu senti que a sinopse lembrava muito a série Um de Nós Está Mentindo e aí eu fiquei curiosa pra ver. Eis que o filme chegou à Netflix e eu decidi assistir e vou contar então nesse vídeo todas as minhas impressões com spoilers e também comentar o final, né, explicar, porque tem todo um mistério que foi resolvido e aí vamos ver se a gente pegou todos os detalhes. Se você, enfim, ainda não assistiu, fique avisado que esse vídeo vai ter muitos spoilers. E se você já assistiu e gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like no vídeo pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, tem muitos conteúdos sobre filmes e séries teen por aqui, também tem música, tem muitas coisas, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, para recapitular, o Clube dos Leitores Assassinos vai acompanhar um grupo de 8 jovens que estão na faculdade e formam um clube do livro lá, né? Eles são apaixonados por leituras, cada hora um sugere um livro novo pra eles leem e se reúnem. Eis que um dia rola um incidente com uma das nossas protagonistas, que é a Ângela. Ela é atacada sexualmente ali por um professor, não chega a acontecer nada, mas é uma grande experiência traumática. E aí todos os amigos ali do grupo decidem se juntar pra fazer uma pegadinha com esse professor, ensinar meio que uma lição pra ele. Só que a pegadinha acaba dando errado, rola um acidente ali no meio e o professor morre. E aí esses alunos juram que não vão contar nada pra ninguém sobre o que aconteceu, porque, enfim, foi um acidente e eles vão acabar sendo presos, se eles contarem, eles decidem ficar quietos. Só que eles começam a receber mensagens de uma pessoa que conta através de, tipo, uma fanfic nas redes sociais, tudo que já aconteceu com eles e fala o que vai acontecer no futuro. E ele fala que esses jovens vão morrer um por um, como uma vingança pelo que eles fizeram. E aí eles entram em pânico, porque eles querem saber quem foi, eles querem impedir isso de acontecer, e teoricamente pode ser alguém dentro do grupo, porque sabe o que aconteceu, mas se for alguém de fora, tem muitos mistérios cercando isso, né? E bom, vou ser honesta, eu acho que esse é um filme que ele quis ir muito pro terror, em vez de ser uma coisa mais suspense teen, como é Um de Nós Está Mentindo, que é uma série que eu gostei muito, assim, porque tem todo o mistério, mas também tem outros elementos ali muito legais, né? Tipo um romance bem construído, uma questão de amizade muito forte entre os personagens. Aqui, todos os romances que vão ter já estão praticamente construídos, a gente não vê como começou, eles já existem. As amizades também já existem antes, não tem nenhuma ligação. Esse é um filme que foca muito no terror. E pra mim isso não foi bom porque o terror não é muito bem feito, assim, é pra ter uns sustos, umas coisas mais tensas, mas tem muitas perseguições que ficam toscas, assim, meio bobas, porque, enfim, fica falso. E tem muito furo de roteiro, no sentido de, tipo, obviamente eles não vão contar sobre o que aconteceu, mas as pessoas estão morrendo, as pessoas estão desaparecendo e não tem uma família pra ir buscar, não tem uma pessoa na escola que vai sentir falta. Por que ninguém mais tá falando sobre isso, entendeu? A história tá crescendo, tá surgindo mais gente que foram ler essa história, mas ninguém tá percebendo sobre quem é. Então tem muitos furos que eu achei que dão uma diminuída no potencial da história, e realmente essas perseguições, esse é um filme muito focado em palhaço, né? O grande vilão ali fica disfarçado de palhaço, os personagens colocam essa fantasia pra se esconder do professor, e aí acaba que uma dessas pessoas vira o palhaço, e deveria ser muito assustador, né? Mas o jeito com que eles fazem fica parecendo realmente uma coisa mais boba. Então eu achei que, assim, deu uns sustos, mas eu achei que faltou mais, achei que faltou um desenvolvimento melhor, principalmente pra gente se conectar com os personagens ali, a gente ter um suspeito, por exemplo, de quem é, não cria nenhuma tensão, assim, pra gente descobrir. Desde o começo eu já sabia o que ia acontecer ali, sabe? Quem era o responsável, o que tava acontecendo. E depois comprovou verdadeiro. Tipo, eu tinha minha teoria e depois percebi que era real. Então, eu achei que faltou um roteiro pra estruturar isso melhor, comentando sobre a série em si, né? Mas então, o que acontece? Bom, logo no começo do filme, a gente tem uma cena que vai ser muito importante pro desenrolar, que é uma menina jovem e a mãe dela estão numa casa cheia de livros, e do nada a menina coloca fogo na casa inteira e na mãe, e parece que colocou nela também. A gente vê um breve vislumbre de uma página de um computador, né, que tá assim, ela que vai morrer, e outros, enfim, o nome de um
lugar ali, umas coisas bem simples, e esse negócio pegando fogo. E aí depois passa 6 anos e a gente vai pra nova história. O que acontece é que quando a gente vai pros 6 anos depois, a gente conhece a Ângela, que é a principal ali, a nossa protagonista, dentro do grupo de 8 pessoas, e ela é uma autora de sucesso, assim, de jovem. Tipo, ela lançou um livro quando ela tava na escola ainda, e um livro que fez muito sucesso sobre, era essa questão de terror ali no meio, né? E a gente percebe que a história tem muitas semelhanças com essa da mãe da menina, que, enfim, acabou tragicamente 6 anos antes. Mas a gente não sabe ainda o que pensar, porque, enfim, como que isso aconteceu. E aí, ao longo do filme, a gente descobre, então, que a Ângela era muito amiga, naquela época, da menina que fez tudo isso, e ela roubou a história. A menina contava pra ela tudo o que acontecia na vida dela, sobre ter essa mãe abusiva, sobre se sentir presa ali, e a Ângela simplesmente escreveu uma história sobre isso, não era uma ideia original. Tanto que, durante o filme, a gente vê que a Ângela quer muito escrever um segundo livro, mas ela não consegue. E aí ela sente que foi porque ela roubou essa história da outra menina do começo, né? Então é todo um impedimento ali, e aí ela sente uma farsa, porque ela nunca contou isso pra ninguém. E, enfim, é uma coisa que abala muito ela. Mas isso é essencial pra gente entender tudo, porque, na verdade, a grande pessoa que estava perseguindo todo o grupo era justamente essa menina, que no passado o nome verdadeiro dela era Júlia, só que durante esses 6 anos que se passou, ela elaborou todo um plano em que ela criou essa nova personalidade chamada Virgínia, foi pra parar na vida da Ângela presencialmente, né? Foi pra faculdade da Ângela, criou toda essa persona nova como Virgínia, uma das meninas do grupo, e simplesmente com a ajuda do namorado dela, que era o namorado dela virtual desde aquela época, que é o Sebas. O Sebas também é um dos caras do grupo. Ele aparentemente é apaixonado pela Ângela na história do filme que a gente vê. Ele tenta ficar com ela a todo custo, mesmo que a Ângela namore, na verdade, o Nando ali, né? Mas ele se esforça, ele é um amigo que tá lá pra ela o tempo todo, e a gente descobre que nesses 6 anos eles estavam já planejando um plano de vingança contra a Ângela por ela ter roubado a história da Júlia, por ter ganhado os créditos em cima disso e ter confundido a cabeça da Júlia ali mesmo, né? Tipo, tudo que ela fez ali nessas consequências, ela se sentiu muito vazia, ela sentiu que ela não tinha mais uma amiga, e ela junto com o Sebas, que já namorava naquela época, então decidiram esse plano de vingança que envolvia, então, a Júlia mudar completamente a personalidade, os dois se aproximarem da Ângela, os dois irem pra faculdade dela. Assim, é um plano de vingança realmente muito elaborado, porque eles planejaram entrar na vida dela, e aí, publicamente ali no grupo, eles não eram próximos, né? A Virgínia é uma menina mais nova ali no meio, ela, enfim, entrou depois na faculdade, e o Sebas finge o tempo todo tá apaixonado pela Ângela, ser o melhor amigo dela desde o começo, é ele que tá dando o apoio nela o tempo inteiro ali, e ninguém nunca ia imaginar que os dois estavam juntos, né? E o grande ponto dessa história foi que o professor tenta abusar sexualmente da Ângela, porque ele acha que foi ela que mandou um e-mail pra ele falando sobre ela querer isso, né? Sobre ela ter esses desejos. E aí ele tenta porque ele acha que ela que mandou. Mas na verdade quem mandou o e-mail foi o Sebas e a Júlia / Virgínia. E aí, pra justamente arquitetar o que ia acontecer, e aí o professor tentar algo contra a Ângela, ela contar pros amigos sobre o que aconteceu, e aí eles elaborarem esse plano pra ir atrás do professor, e quem deu a ideia do plano foi justamente o Sebas. E aí eles dão essa ideia, só que durante o plano foi o próprio Sebas que fez o professor ficar desorientado, ele que dá bate a cabeça do professor e impede a Ângela tá pronta ali na hora com a máscara, né, em cima, pra acontecer esse acidente. Obviamente tudo acontece de forma muito perfeita, né, muitas coisas podiam ter dado errado nesse plano que eles montaram, mas eles montaram justamente pro professor morrer, pro grupo então tá envolvido nisso e não contar pra ninguém, e aí criar toda essa ideia de perseguição. E a ideia deles era juntar todos os capítulos que eles escreveram em um livro, que ia se tornar um best-seller, e eles iam, enfim, ficar famosos ali no meio, sem pensar em coisas como que a própria Ângela diz no filme, né, tipo, então vocês vão assinar com o próprio nome de vocês sobre o que aconteceu, e as pessoas vão perceber que vocês estão envolvidos nisso. Ah, mas teoricamente a Virgínia vai ter que assinar com outro nome, porque teoricamente a Virgínia está morta, porque nessa saga do clube de leitores, né, assassinos, o palhaço vai matando um por um, teoricamente só tem um palhaço, né, os dois revezam os momentos ali pra não levantar suspeitas, só que a Virgínia teoricamente é a primeira que morre, é a primeira que, enfim, foge e o palhaço vai atrás. Só que, curiosamente, a Virgínia é a única que o corpo não é encontrado, e isso pra mim já,
Na hora que eu falei, obviamente é ela então, né? Ela tá envolvida. Porque os outros em seguida, os que vão morrendo em seguida, a gente vê corpo, né? A gente vê sangue, a gente vê o que aconteceu. Então, com a personagem desaparecida, assim, morta, ela não poderia usar o nome de Virginia. Ela também não pode usar o nome de Julia, porque a menina que 6 anos antes matou a mãe, eles também acham que ela morreu no incêndio. Então ela tava ali meio que atada sobre o que aconteceu, e eles não tinham pensado sobre isso, e eles percebem que na verdade o plano era muito ruim, né, sobre o que eles estavam entendendo. Só que nesse processo muitas pessoas realmente morreram. Tanto o Sebas quanto a Virginia se revezaram ali nas fantasias de palhaço, pra os dois aparecerem junto com o palhaço em algum momento e não levantarem suspeitas. E os dois cometeram assassinatos, né? Várias pessoas do grupo foram morrendo uma por uma, de jeitos horríveis, né? Sendo esfaqueadas ali, perseguidas, umas cenas muito intensas. E assim, sem consequências por muitos momentos. Mas aconteceu, e assim, a série não mostra muito sobre como isso se desenvolve, porque teoricamente cada personagem tem o seu fim ali junto com a morte mesmo. O que acontece é que, primeiramente, o Sebas e a Virginia encurralam a Angela pra matá-la também, contam o plano que aconteceu. Eles, enfim, expõem os motivos deles pra explicar tudo pra gente. Só que eles acham que a Angela tá sozinha, eles acham que o Nando, né, que é o namorado da Angela, acabou de ser morto. Só que, na verdade, o Nando não morreu. E aí, enquanto a Angela distrai eles, o Nando aparece, dá um susto ali, e aí, na confusão, o Sebas acaba caindo de um andar alto e morrendo exatamente do jeito do professor. Assim, um jeito muito trágico. E aí, nisso, a Virginia sai correndo atrás da Angela, rola uma perseguição ali. E uma das coisas que a série evidencia logo no começo é que o lugar onde o Clube do Livro se encontrava era do lado de uma caldeira, ou seja, um lugar que pega fogo muito fácil, né? E aí o que acontece é que a Angela percebe isso, ela dá um jeito de fazer um curto-circuito ali na hora da perseguição e coloca fogo na Virginia do mesmo jeito que ela colocou fogo na mãe no passado, né? Enfim, é uma coisa muito intensa, um negócio assim, vibes terror mesmo, mas como eu disse, acaba ficando meio sem graça. E aí passa um ano, a Angela consegue se recuperar do que aconteceu, ela, enfim, respira ali, né? O Nando sobrevive, os dois ficam juntos, entendem o que foi uma bagunça ali no meio, mas literalmente os dois foram os únicos que sobreviveram dos 8 grupos de amigos. E as pessoas culpam, né, o Sebas e a Virginia pelo que aconteceu, pelas mortes que aconteceram, apesar da gente não ter muito cenas que evidenciem, né, sei lá, se teve uma grande investigação policial, como as coisas se envolveram, porque tiveram mortes públicas ali no meio. Mas não tem muitos cuidados com isso, não. E aí os dois vão pra uma faculdade nova, aparentemente, pra ficarem, enfim, longe dos holofotes, eles mudam os cabelos, e eles começam a estudar juntos, né, porque uma das coisas era que o Nando era o único de fora, ele era o único que não estudava na universidade, mas aí os dois começam a estudar juntos, então, e parecem estar bem. Só que aí a última cena que a gente vê é a Virginia aparecendo com a fantasia do palhaço pra assombrar a Angela, e aí ela tira a máscara e ela realmente tá com o rosto todo queimado, como se ela tivesse sobrevivido ao incêndio ali, e ela chega na Angela, tá pronta pra matá-la, e o filme acaba antes disso. Só que o filme mostrou também, ao longo de algumas cenas, que a Angela tinha alucinações com isso. Ela alucinou em um determinado momento em que ela via esse palhaço. Então, pode tudo ser uma alucinação, porque antes, inclusive, no pátio ali, tinha mais pessoas, e na hora que a Angela vê o palhaço, vê a Virginia ali, tudo fica vazio, como se não tivesse mais ninguém em volta. Então, pode ser uma alucinação dela. Dito isso, a Angela parece toda queimada, né? Então, pode realmente ser como se ela tivesse sobrevivido ao incêndio. Eu prefiro acreditar que é uma alucinação, só pra, enfim, porque eu não acho que a menina teria sobrevivido, sabe? Se a menina tivesse sobrevivido, ela ia ter sido presa. Enfim, esse filme não tem muito pé na cabeça. Vou ser bem honesta com vocês. Mas ele, enfim, tem um entretenimento ali por uns momentos. E eu gosto porque ele realmente resolve o suspense muito bem. Todos os pontos que eles criam ali de quem fez, motivo, como tudo se conecta, eles preenchem. Então, eu valorizei o filme um pouco mais porque ele realmente trouxe essa conexão de todos os fatos, né? Ele tenta incriminar o Nando em alguns momentos, mas a gente percebe que não é ele, né? Só porque ele é o excluído, porque ele é o namorado da Angela que tretou algumas vezes com o Sebas, justamente, mas ele não estava envolvido de fato, eram os outros dois, e os dois tinham motivos válidos, e tudo fazia parte de um grande plano de vingança elaborado há anos. Então, tem um desenvolvimento, né, nesse sentido
permitido ali. E também vale comentar sobre o fato do Sebas ter, enfim, sobre a Virgínia ter permitido o Sebas ter seduzido a Ângela ali, né? Tipo, ele é o melhor amigo dela, mas tem um interesse. E aí ela vai lá e cede a isso, porque ele fala exatamente o que ela quer ouvir, né? E ela acaba traindo o namorado com o próprio Sebas. Isso também foi um pouco a mais, né? Ela traiu o namorado com o assassino que tinha uma namorada também. Essa parte é um pouco extra, mas aí essa cena é muito engraçada porque enquanto a Ângela tá com o Sebas, tem um palhaço junto com o Nando, né? Perseguindo ele. E aí a gente depois entende que é porque era a Virgínia naquela cena. Então, olhando, dá pra perceber quem que é o palhaço de cada momento. Bom, mas é isso. Acho que esse vídeo já ficou muito longo, já contei o filme inteiro aqui. Mas me conta nos comentários se você gostou ou se você concorda com o que eu disse, assim. Você se sentiu abastecido por esse filme? Você achou legal ou você também não curtiu? Eu confesso que pra mim faltou um pouquinho mais dessa vibe mais teen, sabe? De ter uma conexão maior entre os personagens, um desenvolvimento ali, em vez de ficar só nos palhaços e na perseguição. Mas, como eu disse, o mistério bem resolvido ajuda. E é isso. Bom, comenta aqui tudo que você estiver pensando pra gente continuar a conversar. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!